Irmãos queridos e amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos entrar hoje no capítulo 2, que é muito importante esse capítulo 2. Vamos falar coisas extraordinárias. Mas vamos ler a princípio do verso 1 ao verso 5. Colossenses, capítulo 2, versos 1 a 5. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura, depois releia isso, memorize os textos. Então Paulo vai falar de uma grande luta que ele está tendo. Olha lá, Colossenses 2, verso 1 a 5. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Agora Paulo vai explicar que luta era essa. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, agora olha lá, e eles tenham toda a riqueza que vem da onde? Da forte convicção que vem de onde? Do entendimento. Então, 3 palavrinhas. Riqueza, 4. Forte convicção forte que vem do entendimento. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Cristo. Agora, o que está depositado em Cristo? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha lá. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então vamos à perguntinha. Olha, não olhe sério para mim não. Hoje eu não vou sair daqui, não vou andar, vou ficar parado aqui, tá bom? Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Então vamos nesse raciocínio. Toda a carta que Paulo escreveu tinha um propósito e um pensamento principal que ele iria se utilizar da carta para trazer esclarecimento, ensinamento e direcionar o povo para a verdade. Então, quando ele escreveu carta aos Gálatas, qual era o ponto central? Os Gálatas se desviaram do evangelho da graça, se voltaram para a lei e queriam se justificar por obras da lei. Então Paulo escreve aos Gálatas dizendo que eles cometeram uma coisa errada, que se eles quiserem se justificar pela lei, pela velha aliança que acabou na cruz, eles se desligaram de Cristo, caíram da graça. Quando Paulo escreve aos hebreus, quem são os hebreus? Eram judeus, nascidos, judeus mesmo, nasceram debaixo da lei, viviam debaixo da lei. O judaísmo era a religião nacional e alguns começaram a se achegar no conhecimento do evangelho. Então Paulo vai escrever a carta aos hebreus, dizendo que Cristo aboliu a velha aliança que era a religião deles, tinha defeito. Com o sangue dele, ele estabeleceu uma nova aliança. Ele está falando isso para os judeus. E ele é fiador de uma aliança superior à aliança do Velho Testamento, com superiores promessas. Ele vai dizer que, para aqueles judeus, que todo aquele ensino, que eles nasceram desde criança debaixo daquilo, era uma sombra, que quando Cristo vem, remove a sombra e estabelece uma nova aliança. Está bem claro isso? Quando Paulo escreve carta aos Romanos, o que Paulo tem em mente? Ele vai mostrar a condição do homem no pecado, a raça humana toda estragada, pervertida. Ele fala, lá em Romanos 3, ele fala, não há um justo sequer, não há um. Todos estão estragados, todos, e juntos eles se tornaram inúteis, não servem para nada. Aí do capítulo 4 para frente, Paulo vai começar a escrever sobre a justificação. Ele cita o exemplo de Abraão e vai mostrar até chegar em Romanos 8 e dizer que Cristo fez toda a obra, nós andamos no Espírito e não há mais condenação. Ele vai para o capítulo 10 dizendo que toda a velha aliança acabou na cruz, nós estamos numa nova aliança.
E a carta dos Colossenses é a mesma coisa. 4 falsas doutrinas estavam na carta aos Colossenses. Primeira, asceticismo, gnosticismo, misticismo e o pessoal da lei. Os judeus também estavam lá querendo arrastar as pessoas para a lei. Então, o que é o asceticismo? Toda doutrina que lhe traz sofrimento, que lhe cobra muito, põe você debaixo de uma disciplina excessiva. Põe você diante de uma lista, não pode, não pode, não pode, não pode, e outra lista, você tem, você tem, você tem, você tem. Apresentam para você um Deus de barganha. O que é o Deus da barganha? É o Deus que, para fazer alguma coisa a seu favor, Ele quer que você dê oferta para Ele, Ele quer que você dê dinheiro para Ele. Ele gosta muito do teu dízimo, e Ele gosta daqueles que dão bastante. Porque os que não têm nada para dar, Ele não vai gostar muito, não vai ter nada para colher. Não deu nada, então Ele é o Deus da barganha, o Deus dos envelopes, da cobrança do dízimo, o Deus do voto, dos sacrifícios, né, das promessas, o Deus que vai prometer que se você der todo o dinheiro para Ele, você vai ficar rico, vai prosperar. No fim, quem fica rico é o dono da igreja, que não é Jesus Cristo, é o apóstolo, é o bispo, seja lá quem for, e o povo se torna uma massa de manobra. Vocês estão entendendo o que é o asceticismo? Enche você de regras, te proíbe de um monte de coisa, mantém você debaixo de um cabresto controlado por eles. Prega uma doutrina do medo, é um diabo aqui, é um demônio ali, é o diabo vai te pegar, e é o devorador, é o cortador, é o migrador, o diabo está ao teu redor, cuidado, se cuida, e todo mundo sai atormentado, tem a cabeça atormentada nesse asceticismo, aquele rigor que traz sofrimento. Eu vi na internet algumas testemunhas de Jeová que saíram de lá, eles passam pequenos videozinhos. Eu fui testemunha de Jeová, e observando aquelas jovens, alguns homens, o que eles passaram de penalidade, o que a família foi destruída, o caos que se tornou a vida deles, quando eles saíram lá do testemunho de Jeová, eles tiveram um ensino que destruiu a cabeça deles, e se eles saem de lá e a família ficar lá, ninguém mais vai conversar com eles, eles não fazem mais parte, eles estão excluídos. Quantas jovens perderam a sua juventude, não estudaram o que tinha que estudar, porque tinham que ficar de porta em porta, aquele horário semanal que é obrigado, vendendo aquela revistinha, ou parado no ponto de ônibus com aquela coisa aberta que ninguém para ver, ali parado. Isso é o asceticismo, destrói a vida das pessoas. Você pode ver que uma igreja que está debaixo de asceticismo, o povo é abobado, é conflito, o marido tem conflito com a esposa tem conflito com o marido, filhos com os pais, e assim vai. Eles vivem naquela doutrina esmagadora. Isso estava nos Colossenses. Não vou abrir lá os textos. Qual outra? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? Eu quero experiências com Deus sobrenaturais, eu quero um Deus na minha carne, que eu sinta, que mexa comigo, que me cause arrepio, que me cause calor, que eu grite, que Ele me controle, eu fico descontrolado e faça coisas desconexas. Eu quero experiências sobrenaturais com espíritos, não importa a fonte, eu quero entrar numa coisa assim que é mistério, que eu veja coisa, eu quero isso. Aí você vê os cultos pentecostais, todo mundo gritando, pulando, tremendo, rodando, dançando, mão para trás, mão para uma baderna, um descontrole total. E no meio desses surgem aqueles que começam a dizer que tem dom de revelação. Deus me revelou isso da tua vida, Deus me revelou você, Deus me revelou isso, tem uma grande bênção, Deus me mostra. E eles crescem na igreja, assim, se tornam os vasos. E começam a controlar a vida de todo mundo baseado nas revelações. Quando acaba o culto, fica aquela fila de gente para ver se Deus mostra para o vaso que vai impor as mãos, se mostra o futuro, se vai casar, se não vai casar, se vai ter emprego. É um verdadeiro vidente do mal. Vocês estão entendendo? Vocês já viram isso, não? Não estou falando em inglês aqui, nem em chinês com vocês, né? Entende? Então se levantam essas pessoas que são o vaso,
E começa você de camisa amarela, Deus me mostra isso. E eles vão atrair multidões, porque o povo quer ver o futuro. Quer saber, será que Deus vai mostrar amanhã como vai ser? Entende isso? Estou vendo isso, estou vendo aquilo. Deus me revelou. Deus, a irmã vai contar um problema, a mulher está lá assim. Deus acaba de me revelar. Né? Ripalapalá. Eu imito assim para mexer com eles. Isso aí é o gnosticismo. E por fim estava lá o pessoal, o misticismo. O que é o misticismo? Você vai numa igreja evangélica, você vai encontrar um pouquinho da macumba, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho de catolicismo e um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Você sabe de que eu estou falando, né? Então você vai lá num culto, sal grosso, um monte de porta, assim, um corredor de porta no meio, um corredor de sal, que todo mundo tira o sapato para andar ali para ser liberto. Agorada, óleo ungido, rosinha ungida, lenço do apóstolo ungido, suor do apóstolo, chavinha de plástico, garrafinha que tem suco de uva que fala que é sangue de Jesus, né? Invoca um demônio, vai num culto lá, demônio, pombagira manifesta, Exu manifesta, fica invocando o demônio, que nem a macumba, né? Nomes de demônios que vêm da macumba, eles trouxeram isso para dentro da igreja, só falam esses nomes, Exu, Tranca-Rua, Pombagira, Preto Velho, e fica essas coisas todas, né? E é passe, tudo sui, põe a mão na cabeça e joga no chão. Quando chegar nessa passagem aqui, eu vou trazer um monte de objeto orado que eu ganhei, chavinha, olhinho, cajadinho, vou filmar aqui para vocês verem o que eles distribuem, o que as pessoas acreditam, né? E por fim, o pessoal da lei. Então vamos lá, meus irmãos. O culto passado eu falei assim, eu vou bater nisso aqui até rachar. Eu tenho que bater. Vou perguntar, a velha aliança acabou na cruz, sim ou não? Acabou. Os rituais da lei, as comidas, bebidas, lei dada por Moisés, tudo aquilo acabou na cruz, sim ou não? Acabou, sim. Vocês estão entendendo? Aquilo acabou. Quando Cristo derrama o sangue, ele diz, este sangue é o Novo Testamento, vai começar um Novo Testamento, o Velho Testamento, tudo aquilo, aquela mentalidade do povo judeu, acaba na cruz. As histórias do povo judeu são bonitas, as histórias de Moisés, de Davi, eu cantava assim, né? Sou não sei o que lá, Davi, homem, jovem de oração, e ele pegou a pedra e com a funda rodou, atirou e o gigante veio no chão, né? Cantava essas coisas. A história de Davi é linda, mas evangelho, não tem nada a ver com o evangelho. É história. Acabou. O fim da lei é Cristo. Todo aquele sistema religioso judaico acabou na cruz. E onde está a escravidão da igreja? Está no Velho Testamento. É pegar a igreja e ficar pregando só aquilo e fazendo e trabalhando na cabeça das pessoas para viver naquela escravidão. De onde vêm as piores falsas doutrinas? Vem do Velho Testamento, a maldição hereditária, migrador, cortador, devorador, não está tudo lá. De onde vem os votos, sacrifícios, jejuns, não está tudo lá. Vem tudo de lá, as falsas doutrinas piores que estão no meio da igreja, vem do Velho Testamento. Então a velha aliança acabou na cruz, definitivamente. Está bem definido isso? Então, quero ler duas coisinhas aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para ficar bem claro isso no capítulo 3. Paulo fala duas coisas que é a velha aliança. O que eu falei, segundo aos Coríntios, né? 3, isso aqui. Minha Bíblia está fechando aqui. Vamos ler lá, capítulo 3, e vamos ler a partir do verso 5 com calma, para você entender. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Então não vem do homem, olha lá.
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou. Nos habilitou para quê? Para ser pregador da lei, do Velho Testamento, do sábado, de Jeová, essa parafernália toda. Não. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, letra da lei, letra do Velho Testamento, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora olha como Paulo vai qualificar e dizer o que é a velha aliança. Olha aqui. Esse é o ministério da morte. O que é ministério da morte? O ministério que mata, era a lei. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras? O que foi gravado com letras em pedras? A lei. Como Paulo chama a lei? Ministério da morte. Se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória? Olha aqui o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. Agora, como ele vai qualificar a velha aliança? Porque se o ministério da condenação... Então ele fala duas coisas da velha aliança: ministério da morte e ministério da condenação. Era o ministério que condenava. E se o ministério da condenação foi em glória, muito maior glória será, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Agora, olha lá, vai para o verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então o que Paulo está dizendo? Que a velha aliança era o ministério da morte e da condenação. E quando eles fazem a leitura da velha aliança, o que acontece? O véu permanece no coração. Então a maior parte das igrejas, eles estão aprisionados no ministério da morte, da condenação, que é a velha aliança. De onde vêm as campanhas, votos, sacrifícios, monte disso, monte daquilo, tudo da velha aliança que põe véu na mente das pessoas. E elas não entram para o evangelho da graça. Estava conversando aqui com o Neivaldo. Ele tem alguns amigos que são de outras denominações, e ele estava dizendo que ele conversou com esses amigos. Ele perguntou para esses amigos, gente de 25, 30 anos de igreja, me explica por que Jesus morreu na cruz, o Cristo crucificado. Gente de 25, 30 anos de igreja não sabe explicar. Ele tem até um conhecido que é pastor, né, não vou falar o nome, que não sabe explicar. Não entende nada da cruz. Por quê? Porque o véu está posto no coração, eles estão presos na velha aliança. Então quando a pessoa está com aquela mentalidade da velha aliança, os símbolos da velha aliança, a prática do judaísmo, ela vem Velho Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque Jesus fez milagre, fala do demônio, e fala de multiplicação de pão, e fala de cura. Aí eles não entram nas cartas de Paulo, eles não vão para Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, não, eles não entram. Quando vão lá é para pegar um versículozinho e volta rapidinho. Por que eles não entram lá? Porque o véu impede eles de enxergar o que está ali. Eles vão ler, agora pois não há condenação para quem está em Cristo Jesus, Romanos 8:1, mas como eles estão com véu, na lei era por obras, você é salvo por obras. Como não há condenação? Eu estou pagando o preço para ser salvo e manter a salvação. Olha o véu. Ele me libertou do império das trevas e me transportou. Como? Se diz, essa casta de demônio não sai por jejum e oração, antes da cruz. A nova aliança não está nem em vigor quando Jesus fala isso. Está em vigor? Não está. Mas depois da cruz, Jesus deu um jeito no diabo para nós. Não tem mais essa casta que eu preciso jejuar e orar. Depois da cruz, Jesus eliminou o diabo da minha vida para sempre. Não tem esse negócio da brecha para o diabo. Acabou, Jesus é o que tampou as brechas, entendeu? Mas o véu, a pessoa não entende. Ela não entende, ela não enxerga isso. É assunto estranho, é língua estranha para ela.
Mas feliz daquele que o véu foi tirado. Então, a quarta coisa que estava na igreja dos Colossenses era o quê? O pessoal querendo guardar sábado, festas, lua nova, comida, bebida. E Paulo explica que tudo isso era uma sombra que Cristo removeu na cruz. Estamos claros? Agora volta lá para capítulo 2 de Colossenses. Paulo está travando uma grande luta, olha lá. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Quando fala de luta, quem está na lei, a primeira coisa que ele vai falar, eu estou numa luta, irmão, a luta contra os problemas da vida, uma guerra contra o diabo. Falou em luta, eles só vão pensar em luta contra o diabo e luta contra os problemas. Estou numa guerra, numa luta, está difícil. Agora, essa luta que Paulo está falando não é contra o diabo, não é contra problemas. Olha que Paulo era muito perseguido, sofreu muito no seu ministério. Aonde Paulo chegava, alguns acreditavam, mas a maior parte queria matar ele, expulsar ele dali. Então ele sabia o que era a luta. E qual é essa luta? Essa luta não se tratava de coisas pessoais dele. Essa luta que Paulo está travando é a luta, a batalha para que as pessoas tivessem entendimento da verdade. Era a batalha de se ensinar a verdade contra toda oposição, para que as pessoas tivessem convicção, tivessem entendimento, tivessem sabedoria e compreendessem quem é Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez por elas. Então Paulo está numa grande luta. Paulo sabia quem eram seus ouvintes, a igreja. Ele sabia medir a estatura de cada um. Então ele sabia que alguns estavam crescendo um pouquinho mais, outros estavam começando agora. Outros eram bem infantis e alguns corriam risco de voltar as costas para o evangelho. Então Paulo tem um peso no coração dele de lutar pelas pessoas, e a luta dele era pregar o evangelho, trazer entendimento, trazer a revelação da graça, trabalhar na mente e no coração delas. Essa era a grande luta, para que eles amadurecessem, entendessem o evangelho, entendessem a verdade, se firmassem na verdade, se tornassem pessoas maduras no conhecimento. E essa é a grande luta. Tem tanta mentira sendo pregada, tanto falso pastor, tanto falso apóstolo, tanto pregador falso até dentro da graça de Deus. Tanto bispo, tanta igreja tão rica, mas o povo é ignorante da palavra, não sabe nada, porque não ensina as pessoas a verdade. É uma confusão. Só quem está firmado no evangelho da graça, está enraizado nele, é que não vai ser enganado nos dias de hoje. O resto vai ser enganado. Então Paulo fala, vou ler de novo. Essa era a luta, verso 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Agora olha o ponto central da luta. E eles tenham 4 palavrinhas poderosas aqui. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. De trás para frente, entendimento vai produzir uma convicção, e essa convicção vai produzir uma riqueza forte. Riqueza forte, convicção e entendimento. Entendimento de quê? O que Paulo quer que eles entendam? 7 passos para a vitória? 8 passos para receber a bênção? As 7 unções? Os 7 cultos? Os 7 dias de campanha? As 7 voltas na muralha de Jericó? Os 7 isso, 7 aquilo, essa macumba? Não! Paulo queria que eles tivessem a riqueza da convicção produzida por entendimento, para que eles compreendessem o mistério de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. O que Paulo queria? Estava lutando para que eles tivessem entendimento, o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Compreender o que foi feito na cruz, quem é Jesus Cristo, a grande obra perfeita do Calvário, a verdadeira redenção, a verdadeira salvação, a verdadeira libertação. Essa era a luta, porque tinha muito ensino errado
concorrendo contra o que Paulo falava, muito falso apóstolo trabalhando contra Paulo para derrubar o que ele ensinava. A oposição era muito grande, como nos dias de hoje. A oposição é gigantesca. Liga a televisão aí. Nós chegamos na internet, alguns assistem. Essa televisão, esses falsos apóstolos e mentirosos que estão aí pegando o dinheiro da pessoa, eles estão dia e noite e dia, malhando, trabalhando, enganando, tomando dinheiro das pessoas. De noite e dia e noite, meus irmãos. Não para, a oposição vai falar essa verdade no meio deles, você não tem espaço. Fiquei meio brabo aqui. A falsa pregação é o dia e noite e dia. Eles até vendem em canal de televisão para estar dentro da casa da pessoa bobada, para a pessoa mandar oferta, dinheiro e pegar os objetos orados, dia e noite e dia. Os abobados. Posso mexer um pouquinho com você? Eu assisti um vídeo de abobados ontem. Quem são esses abobados, pastor? Eu não costumo ficar assistindo isso, mas apareceu lá e eu cliquei para ver. Um monte de gente que invadiu o prédio dos Três Poderes, estavam lá com a Bíblia na mão. O que eles estavam cantando? Vencendo vem Jesus. Eu olhei aquilo. Vi aqueles abobados definindo uma causa de morte, que a maior parte que invadiu era uma boa parte de crente abobado. Não me leva a mão. E estavam cantando, vencendo vem Jesus, como se Jesus vencesse. Eles invadindo o que não poderia invadir. Sabe, o abobado não pensa mais, e tudo que ele ouve ele vai fazendo, outro pensa por ele. Sim ou não? O cara tem um canal de televisão dentro da casa da pessoa, fica o dia inteiro lá, aquela parafernália, a pessoa está bobada, ela está mecanizada com aquilo. Ela está assim, ó. Ouvindo, distribuindo. Está assim, abobado, não pensa mais. Ofendi alguém? Não, né? Só os abobados. E muitos daqueles que estavam lá foram presos, vão pegar de 13 a 17 anos de cadeia com a Bíblia na mão, vencendo vem Jesus. Não sou a favor de nenhum candidato. E se for, está dentro do meu coração. Não vou falar para ninguém, nem trabalhar para você votar em ninguém. A pior coisa que a igreja evangélica fez foi envolver a política com a igreja. Acabou com a igreja está sem credibilidade. Acabou. Um remanescente fiel permanece firme. Então, para compreenderem plenamente o que é o mistério de Deus Cristo. Então a luta de Paulo, o trabalho de Paulo com muita oposição, era lutar para que as pessoas entendessem a verdade, se tornassem livres. O Evangelho da Graça de Deus é um trabalho de ensino longo, perseverante de muitos anos. Existe muita oposição, mas é um trabalho que vai deixar a pessoa livre, ela vai ter convicção, ela vai ter sabedoria, ela vai ter entendimento, ela não vai mais ser escravo da religião evangélica, não vai mais. Então, quais são as 3 palavrinhas? Ainda tem tempo. Verso 2, para que o coração deles seja vinculado juntamente em amor, e eles tenham isto, a riqueza da forte convicção do entendimento. Isso vai resultar em quê? Para compreenderem o mistério de Deus que é Cristo. Então, vamos lá para Romanos capítulo 10. Não vou falar que o fim da lei é Cristo não. 10, 17. Então eu tenho que entender isso. Olha, você tem que entender isso. Como é que eu vou ter entendimento? Primeiro, a verdade tem que chegar na minha mente, no meu coração. Se ela não chegar, como é que eu vou entender a verdade se a palavra não vem? Então eu vou acreditar em qualquer coisa. Por que as pessoas acreditam em qualquer coisa? O cara chega num púlpito, mostra 1 litro de água e vai orar por aquilo, a água vai ficar poderosa e as pessoas vão beber.
Por que elas fazem isso? Porque não tem entendimento, não tem conhecimento, por isso que acreditam na mentira. Agora, para mim ter um entendimento que vai produzir uma convicção, que vai gerar uma riqueza na minha vida, eu tenho que ter uma informação, a informação da verdade. Por isso que Jesus Cristo disse, você vai conhecer a verdade, essa verdade conhecida vai libertar você. Então eu não posso ter entendimento e ter uma convicção produzida pelo entendimento em mim, se eu não tenho conhecimento da verdade. Está bem claro isso? Então por isso que eu digo, o Evangelho, a palavra, ela anda junto com a fé, o conhecimento anda junto com a fé. Não vem dizer que a pessoa tem uma grande fé. Quando eu estava começando, vamos na casa da irmãzinha, a irmãzinha tem uma grande fé. Qual era a fé dela? Pôr a mão na cabeça dos outros e ficar revelando o futuro. Não conhecia nada de Mateus, Marcos, Lucas, João, não conhecia nada. Aí eu vim saber que ela não sabia ler. Sabe essas irmãzinhas profetas dos morros que não sabia ler? Como é que ela podia ter uma grande fé? Ela tinha um espírito enganador dela que ficava dando passe em todo mundo e dizendo o futuro. Ela não sabia ler, coitadinha. Não estou desprezando porque ela não sabia ler. Mas se não sabe ler, não leu nada da Bíblia. Que grande fé ela tinha? Não é a fé. A fé vem pelo conhecimento. Então o que diz? Romanos 10, 17. Olha lá. E assim a fé vem. Vamos ler ali, 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Olha lá. E como crerão de quem nada ouviram? Como vão crer se não ouviram nada? E como ouvirão? Agora entra o pregador. Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Aí ele cita lá Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Agora ele cita Isaías 53, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías 53, 1. Agora ele vai falar, assim a fé vem pela pregação ou pelo ouvir, e o ouvir ou a pregação vem pela palavra de Cristo, não é a palavra de Deus, palavra de Cristo, o Evangelho. Então, como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a verdade, eu vou ouvindo a verdade. Por isso que o ensino da palavra é a coisa mais importante que existe, não é campanha, não é voto, nem sacrifício. Fica esse monte de gente que não conhece o Evangelho dando dinheiro, campanha, voto, sacrifício, campanha, voto, sacrifício. Você vai ficar rico, faça jejum, faça isso, tenha fé, tome posse, faça voto, propósito. Eles ficam anos fazendo a mesma coisa sem ter conhecimento da verdade. Eles creem na mentira, no espírito de engano. Então a fé vem pelo ouvir, e a pregação vem pela palavra. Então você vai ouvindo o Evangelho. Como é que você chegou no Evangelho da graça de Deus? Você tinha ouvido muitas coisas. Estava triste aí por dentro, vazio, não sabia o que era. Um dia a fé, a palavra do Evangelho, não sei o que veio sobre você. Veio e despertou, mexeu no teu íntimo como nunca havia mexido. A fé veio um conhecimento, plim, brotou. Agora você começa a ouvir e aquilo vem. A fé vai sendo depositada pelo conhecimento da verdade. É um trabalho. Por isso que você tem que crescer na fé. Você vai ouvindo, aprendendo. De fé em fé, de glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. Romanos 1, 16, 17, 18. O que significa isso? É que a fé, ela brota dentro de mim pelo conhecimento do Evangelho. Agora eu começo a aprender o Evangelho, é que nem degraus, eu vou subindo, aprendendo de fé em fé. Meu conhecimento vai aumentando de fé em fé, e eu vou atingindo uma glória, um nível superior de conhecimento de fé em fé, de glória em glória, como está escrito, o justo vai viver pela fé dele, não é pela fé dos outros. A sua vida vai ser aquilo que você acredita, não é que os outros acreditam por você. Se acreditou no Evangelho, está livre. Não adianta outro acreditar se você não acredita, a fé dele não vai funcionar para você. Então eu vou
A palavra vem vindo e ela vai caindo, e eu vou entendendo de fé em fé, eu vou crescendo no conhecimento. Por isso, tenham paciência. Por favor, tenha paciência e perseverança. Não esmoreça, fique alguns anos ouvindo. Não queira fazer obra de Deus de cara. A pessoa nem bem chegou na igreja, já é obreiro, vai fazer o quê? Vai falar o quê? Não sabe o que pregar, não sabe, não tem ensino de nada. Aí já vem o que o pastor líder manda, fala isso, faça isso. Ele se torna um papagaio, um repetidor da mesma coisa. Ele não tem inspiração de nada, ele é um repetidor da liderança maior que é que ele fala. Ele mesmo está vazio, ele está falando coisas que nem ele alcançou e nem viu. Não tem condições de ensinar ninguém, por isso que tem que ter alguns anos de aprendizado, para ser um obreiro, ser alguma coisa. Forte convicção do entendimento. Riqueza da forte convicção do entendimento. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Eu vou ouvindo o Evangelho e vai me trazendo entendimento. Vai produzir uma convicção. Essa convicção vai produzir uma riqueza em conhecimento na minha vida. Por isso a informação certa gera fé certa. Por isso que a gente está aqui nas cartas de Paulo e não vamos sair dela. Não fique se preocupado que Apocalipse, fim do mundo, as pessoas têm medo e querem saber. Será que Jesus vai me levar antes para mim não sofrer? Tomara que ele venha, né? Pouco importa. O salvo, se vier o tempo do fim, é bênção para ele. Não é sofrimento, nem angústia, nem tristeza, é alegria. Próxima está a redenção desta carne dele. Está salvo. Não conhece o Evangelho, está preocupado com o Apocalipse, Jesus veio, Jesus não veio, o arrebatamento vai ser antes, depois, no meio, depois, e fica essa briga, o nome de Jesus é isso, o nome de Jesus não é aquilo, e desvia a pessoa do conhecimento do Evangelho. Fica no Evangelho, nas cartas de Paulo, não saia daí. Até você crescer, amadurecer, ter convicção, ter entendimento a respeito do Evangelho da graça de Deus. Hebreus capítulo 1, o que é fé? Olha lá. Hebreus 1, né? Não, Hebreus 1, 11. Eu estou fazendo tudo ao contrário. Hebreus 11, 1, é o contrário. 1, 11, eu estou ao contrário. Ele vai falar o que é fé. Então aparece a mesma palavra. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção, olha a convicção aqui. Convicção de fatos que não se veem. Aí ele vai falar uma lista dos antigos que creram, mas uma fé sem conhecimento do Evangelho. Então é uma convicção. Conforme eu vou ouvindo, a palavra vai sendo construída dentro de mim, ela vai me dando convicção. Convicção que eu fui liberto. Convicção que eu sou salvo. Convicção que todos os meus pecados durante toda a minha vida já foram perdoados. Convicção que o Espírito habita dentro de mim. Convicção que eu sou uma pessoa redimida e justificada, que eu sou um salvo, um predestinado, um escolhido. Convicção que eu nunca vou perder a salvação. Então eu vou ouvindo o Evangelho, esse entendimento vem e me torna uma pessoa convicta, madura. Convicção não é uma emoção. Você pode estar angustiado e ser convicto, pode estar doente e ser convicto, pode estar triste, abatido e ser convicto. Convicção é produzida pelo entendimento e conhecimento do Evangelho e torna-se uma fortaleza dentro de você, indestrutível. Você se torna uma pessoa por dentro indestrutível porque você é convicto. Eu não me torno convicto de um dia para a noite. Paulo estava numa grande luta, ensinando, trabalhando, ensinando, protegendo, lutando, falando, para que eles crescessem e tivessem convicção do entendimento, a riqueza da forte convicção do entendimento. Porque quanto mais entendimento do Evangelho você tiver,
mais você vai andar na liberdade do Evangelho, menos você vai cair no engano. Quanto mais entendimento do Evangelho você tiver, vai ser insuportável ver essa gente que está no rádio e na televisão. É insuportável. É insuportável ver o que eles falam, como escravizam as pessoas, como pede dinheiro sem parar. É insuportável ouvir que existe fogueira santa, que você tem que dar o teu tudo, ou encostar Deus na parede. É insuportável os objetos orados, que eles querem que as pessoas acreditem em coisas mortas. É insuportável. Quando vem essas falsas profetas revelar futuro, é insuportável, porque você é convicto. Não cai mais nessas coisas. Entende essa linguagem ou não? Agora, para mim ter essa convicção, eu tenho que ir ouvindo, entendendo, ouvindo e entendendo. Deus vai abrindo meu entendimento, ouvindo e entendendo. Ouvindo é um processo, leva algum tempo. Por isso que você tem que dar prioridade à palavra. Estamos indo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Tem muita coisa nesse capítulo 3, mas vamos ler só o verso 6. A igreja estava dividida em 4 rumos lá. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefra, outro era de Cristo. A igreja com 4 divisões dentro da igreja, divisões diferentes. E Paulo vai trabalhando essas coisas todas. Aí ele chega nesse verso 26, fala assim: eu plantei. Paulo foi lá, fundou a igreja dos Coríntios e plantou o evangelho. Aí veio Apolo, que era trabalhador com Paulo. Apolo regou. Um planta, outro rega. Mas o crescimento vem de Deus. O que é plantar e regar? É você plantar a verdade do evangelho no coração da pessoa. E o que é regar uma planta? Você vai aguando ela com paciência. Ela precisa de água, a raiz precisa se aprofundar. Então Paulo plantou, veio Apolo e começou a regar aquilo que Paulo havia ensinado. O que é regar? É sempre a mesma coisa, vem com o regador e vai trabalhando, umedecendo a terra. O que é o trabalho de ensino? É regar. Planta o evangelho no coração da pessoa e começa a regar. Ensinar e regar e trabalhar. E todo trabalhador e pregador sabe que ele não pode dar crescimento para a pessoa. Porque o crescimento vem de um único que pode dar, o crescimento vem de Deus. Mas é preciso plantar e é preciso regar a vida da pessoa. É isso que nós estamos fazendo, regando a tua vida constantemente. Tem frutos, planta um pé de manga, vê se no dia seguinte vai dar. Demora anos para dar um monte de manga. Planta aí um abacateiro, né? Vê quanto tempo, quantos anos ele vai ter que crescer para suportar aquela tonelada de abacate. Outros dão frutos menores mais rápido. Mas outros dão frutos depois de ano que teve que se regar e cuidar e trabalhar. E é isso que nós fazemos, ir pregando, plantando e regando. Para você ter a forte convicção do entendimento. Hoje, eu tenho tanta convicção do Evangelho, se tornou indestrutível dentro de mim. Quando você não tem muita convicção, a tua alma ainda problemática, ela traz uns sentimentos esquisitos, você navega em áreas meia tristes durante a semana, em coisas meia de insatisfação, às vezes você não tem o carrinho que queria ter, ou a roupa, aí a tua alminha vem, isso aí não está muito legal, eu queria ter uma coisa nova, mas não tem. Mas quando você está convicto, maduro, essas coisas vêm, batem, não tem mais significado para você, tendo ou não tendo. Bom, eu só estou comendo arroz, feijão e ovinho. Oxa, que delícia. Eu gosto de ovo cozido, você põe aquele azeitinho, hein? Um salzinho. Você sabe que eu estou até emagrecendo. Só estou comendo ovo e salada. Dorme até melhor. Dê graças, meu irmão. Vocês estão entendendo? A alma que não tem convicção,
ela é um pouco traidora durante a semana, quando você está sozinho. Vem umas sensações estranhas, uns temores estranhos, né? Uns medos. Você não conta para ninguém, você guarda isso dentro de você. Não sei se você fala ainda, está amarrado. Acho que você não fala mais essas coisas, né? Você já cresceu, né? E nem vai passar o olhinho na testa. Olha, tem o olhinho lá escondido na bolsa. Irmã, nem passa nas coisas do marido. Isso aí é coisa do capeta. Isso é coisa do falso evangelho. Mas quando você é convicto, essas coisas vêm, você é convicto. Né? Sim ou não? Está forte por dentro. Está maduro por dentro. Está agarrado por dentro. Está alegre. Está seguro, porque o conhecimento da verdade te mantém alegre, seguro. É bom viver. É bom viver. Por isso que tem que regar. Agora, vamos lá para a primeira carta de Paulo ao Timóteo. A oposição ao Evangelho da Graça de Deus, ela é terrível. Você vê esses programas de televisão, você vê esses programas de rádio, pelo menos aqui na região, tem um que fala do Evangelho da Graça de Deus abertamente, que mostra que o fim da aliança, da velha aliança é Cristo. Todo mundo se chamando para ir na igreja para receber milagre. Vem aqui que o milagre é hoje, vem aqui que sua vida vai mudar, vem aqui semear que você vai prosperar. É só programa de rádio para levar a turma para lá, para pedir dinheiro e fazer campanha e voto. Só isso, gente. Então a oposição ao Evangelho é muito grande. Então Paulo, lá no tempo dele, ele já vai nos orientar algumas coisas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha o que ele vai falar. Verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, os últimos tempos começa desde da vinda de Jesus para cá. Alguns se apostatarão da fé. E o que influenciou ele para... O que é se apostatar da fé? Entrar numa fé mentirosa, com ensinamentos mentirosos e enganosos, e desprezar a verdadeira fé. Alguns se apostatarão da fé por obedecerem a quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia, olha como são os homens que propagam isso. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. O que Paulo fala? Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Doutrina do quê? De demônios. E espírito de quê? Espírito enganadores. A pessoa vai nessas igrejas e manifesta demônio, manifestou, mão para trás, de joelho, está amarrado. O que você está fazendo na vida dela? Eu vou matar ela. Vai matar? Olha aí, pessoal, o que você está fazendo na vida dela? Eu faço ela fumar cigarro, tá vendo, pessoal? O que você faz na vida dela? Eu faço ela brigar com o marido. Mas a partir de agora, em nome de Jesus, vaga você e... Os piores demônios não se manifestam, estão na cabeça das pessoas, em formas de falsas doutrinas, de ensinos errados. Eles são totalmente possessos de demônios na mente, só ensinam coisa errada. Esses demônios não manifestam, eles estão na cabeça deles, levando a voto, sacrifício, campanha, dinheiro, sal grosso, descarrego, sobe monte, desce monte, dízimo, trízimo, novena disso, novena daquilo. Vocês estão vendo onde estão os demônios? As doutrinas dos demônios na cabeça. Esses daí não falam grosso, eles falam até devagarinho na televisão, meus irmãos. Vocês entendem isso? Eles falam manso. Tem uns que falam, prova a sua fé em nome de Jesus, ou é ou não é, ou Deus é contigo ou não é, sim ou não. Esses são os demônios, tá ali, ó, que exploram o povo, tomam tudo que o pobre tem, ficam milionários, têm os seus aviões,
vive uma vida bilionária e o povo está enganado, é uma massa de manobra. Esses são os demônios. Estão na mente. Aqui, ó. Se apostatarão da fé por quê? Por obedecerem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha lá. Olha aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Olha a coisa na cabeça deles, que tem cauterizado a própria consciência. A mente deles está cauterizada. O que é uma coisa cauterizada? Você já foi fazer alguma restauração de dente no dentista? Aí ele dá aquela anestesia que não dá, daqui a pouquinho você pode até dar um soco, aqui não sente mais nada. O que é uma mente cauterizada? Pelas doutrinas dos demônios. Perdeu a sensibilidade, está anestesiada, a mente deles está possessa pelos demônios. E não distingue mais a verdade da mentira. Para eles a mentira virou verdade. E isso aí está infestado, meus irmãos, é sério isso que eu estou dizendo para você. Onde estão esses demônios? Na cabeça deles. Mente cauterizada, eles não têm nenhuma sensibilidade mais com a verdade. Eles estão com a mente cauterizada pelas mentiras. E eles estão aí nos meios de comunicação, são fortes. São ou não são? Está sendo chato isso que eu estou dizendo? Estamos indo, né? Vamos outra, segunda carta de Paulo aos Coríntios agora. Segunda, vamos lá. Mesma coisa, capítulo 4. Paulo está orientando Timóteo a falar da palavra, a falar, instar, lutar pela pregação. Aí Paulo fala no verso 1, capítulo 4, da segunda carta dele a Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação, segunda carta de Paulo a Timóteo 4:1, e pelo seu reino. Olha lá, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. O que é longanimidade? Tenha paciência, insista em longo tempo, com longanimidade. Por quê? Paulo fala, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, não vão suportar a sã doutrina, não quer mais saber da cruz, de Cristo, do Evangelho da Graça, não vão suportar. Pelo contrário, elas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles querem pessoas que preguem que eles vão alcançar aquilo que eles cobiçam. Alcançar o dinheiro, prosperidade, casa nova, carro novo. Eles querem isso, eles não vão dar mais ouvidos à verdade. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. O que é uma fábula? Olha aqui para mim, presta atenção. Você já assistiu algum filme de super-homem? Parece aquele homem de aço indestrutível, todo mundo descarrega uma metralhadora nele, bate tudo aqui, cai no chão. Vem um avião caindo, ele vai lá com uma das mãos, segura o avião e faz o avião parar assim, né? Surge um monte de inimigos, mas ele tem um olhar que sai fogo e queima tudo, né? Ele não existe, mas no filme parece real, é uma fábula. O que é uma fábula? Uma coisa que parece ser verdadeira, está na mente da pessoa, mas não existe. Mas está na mente dela como se fosse verdade. O super-homem não existe. Mas você vê uma criança com roupinha de super-homem querendo voar. Para ele, para essa criança, ele existe. Está na mente dela. Então, fábula é a pessoa acreditar numa coisa que não existe. Mas foi posto na cabeça dela e ela crê e acha aquilo real. Então ele diz, vou ler de novo. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Então, a maior parte da igreja evangélica está nisso aqui, entregue às fábulas, debaixo do ministério de homens que têm a mente cauterizada, que os demônios estão na mente deles, na doutrina que está lá. E acreditam em fábulas, coisas que não são reais, mas de tanto que puseram isso na cabeça deles, eles estão acreditando. Vocês estão vendo a sutileza? O perigo?
Aí ele diz para Timóteo: tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpre o teu ministério, insista, suporta as aflições, porque pregar o evangelho da graça, às vezes a gente passa por aflições, porque a maior parte despreza isso, fica aflito. As pessoas têm que entender, é uma batalha. Suporta e cumpre o teu trabalho. Tem que abrir a boca, tem que falar, combater, porque você pregando o evangelho da graça de Deus, o evangelho da graça expõe o falso evangelho. Você já veio do falso evangelho. Quando ouviu o evangelho da graça, não descobriu que aquilo era falso? Automaticamente. Então voltemos, Colossenses 2, vamos lá, voltemos. Colossenses 2, vamos ler o mesmo texto. Colossenses 2, verso 1. Gostaria que soubesses com grande luta, Paulo está numa grande luta, venho mantendo por vocês, pelos laodicenses e por todos quantos não me viram face a face. E qual era a luta de Paulo? Qual era o objetivo dessa luta? Não era em causa própria. Não era para ter bênção, não era para ter vitória, não era para trocar de casa, não era para trocar de carro, não era isso, não era nada, não era para ele, era em prol da igreja. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção produzida por um entendimento, uma convicção rica produzida por um entendimento, para compreenderem o quê? O mistério de Deus. E o que é o mistério de Deus? É Jesus Cristo. Então a luta de Paulo era para que eles tivessem convicção, conhecessem a verdade, entendessem a verdade, crescem em Jesus Cristo, na obra da cruz, no evangelho perfeito, que é o evangelho da graça de Deus. Amadurecesse, eles iriam provar a riqueza de que é ser um salvo, livre, liberto, ter convicção. A convicção expurgaria qualquer ensinamento errado que vem de qualquer pessoa. E aí eles vão compreender o mistério de Deus. O mistério de Deus é o que foi feito na cruz, Jesus Cristo crucificado. Quem é Cristo? E em Cristo habita corporalmente o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, Cristo é tudo. Nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso que a verdadeira fé só crê em Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz. Não crê em mais nada. Só crê em Jesus Cristo e no que Ele fez na cruz. Não crê em mais nada. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e fazer aquela breve oração e pedir a mesma coisa. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta manhã mais uma vez e queremos orar a favor de todos quantos estão sendo despertados pela palavra do Evangelho da Graça, e que essa pregação seja uma contribuição para que eles venham ter revelação e conhecimento da verdade, que eles venham ter os olhos do coração iluminados. Acreditamos que vai ser alcançadas muitas pessoas, o fruto maduro, que está um passo para entender a graça de Deus e ser despertado neles o verdadeiro chamamento, Senhor. Estamos alegres, confiantes, felizes, seguros na verdade. Oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.